Quantas vezes você abriu o Instagram hoje sem nem você lembrar que tinha aberto? Eu não estou falando aqui de você checar o Instagram. Eu estou falando de você abrir sem ter intenção, sem motivo, quase como um reflexo. Como quando você pega um copo d'água e percebe que não estava nem com sede. Eu me peguei fazendo isso lendo esse livro, lendo um livro sobre o vício em celular. Eu abri o celular no meio da leitura, sem perceber. Eu só fechei quando eu me dei conta do que tinha acontecido. Esse é o minimalismo digital do Cal Newport. Ele começa com uma pergunta que é de Marco Aurélio, que tem mais de 2000 anos e nunca foi tão atual. E a frase é: percebe como você tem que fazer poucas coisas para você viver uma vida satisfatória e digna? Poucas coisas. O problema é que a gente nunca fez tantas coisas ao mesmo tempo e acabou que nunca se sentiu tão vazio no final do dia. Aqui, no que você está lendo, eu acredito que a leitura não é um pedestal, é um sofá. É um lugar onde você senta, relaxa e sem você perceber você aprendeu algo sobre a vida. Mas tem livros que não deixam você sentar de uma forma confortável. Eles ficam te cutucando enquanto você está lendo. E o minimalismo digital é esse tipo de livro. O Cal Newport, ele é professor de ciências da computação. Ele não é um coach motivacional, ele não é um coach de produtividade, ele não é um influencer de lifestyle, nem um influencer minimalista. Ele é um acadêmico e que passou anos estudando como que o trabalho profundo funciona. E que depois do sucesso do seu livro anterior, que é Trabalho Focado, ele começou a ouvir uma pergunta dos leitores que ele não sabia responder. Tudo bem eu usar o foco no trabalho, mas na minha vida pessoal, o que eu faço com o tempo que eu fico rolando o feed? E aí, esse livro nasceu justamente dessa pergunta. E antes de eu entrar no conteúdo, eu quero ser bem honesto com você sobre o que você vai encontrar aqui. Porque essa é uma das funções do canal. Minimalismo digital tem momentos muito brilhantes e momentos que me deixaram com uma pulga atrás da orelha. A gente vai falar dos dois cenários. E no final, você decide o que você faz com o que você ouviu aqui. Fica comigo. Cal Newport, ele nasceu para ser exatamente o tipo de pessoa que escreve esse tipo de livro. Ele é professor de ciência da computação numa universidade lá nos Estados Unidos. Ele passou a carreira inteira estudando como os sistemas eram distribuídos, mas a fama dele, veio mesmo depois da interseção entre tecnologia e comportamento humano. O livro anterior dele, Trabalho Focado, foi escrito em 2016, acabou virando um best-seller, e ele colocou em palavras algo que muita gente sentia, mas acaba que a gente não consegue nomear. O foco profundo virou um recurso escasso, e quem sabe cultivar esse foco profundo tem uma vantagem enorme. Mas depois do sucesso desse livro anterior dele, do Trabalho Focado, alguma coisa aconteceu. O Newport começou a ouvir dos leitores uma variação da mesma queixa. Legal, o foco no trabalho até melhorou, mas em casa, no tempo livre, no tempo pessoal, o problema continuava. O celular ainda ganhava da pessoa, o scroll acabava vencendo. E aqui está o detalhe que eu acho fascinante sobre o autor. Ele próprio não usa redes sociais. Ele nunca teve uma conta no Twitter, ele nunca teve Instagram. Ele não é um ex-usuário que largou tudo. Ele é alguém que observou o fenômeno de fora, numa distância analítica de uma pessoa acadêmica. E ele foi ficando cada vez mais intrigado com o que ele via nos outros. Tem algo curioso em um professor de ciência da computação escrever o livro mais completo que eu li sobre o vício em Instagram. Mas talvez seja exatamente isso que faz com que ele consiga ver os usuários de uma forma diferente, consiga ver o que os usuários não veem, ele vê de uma ótica de fora. A ideia de escrever o livro Minimalismo Digital nasceu durante as últimas semanas de 2016, numa praia que ele estava lá nas Bahamas. Ele estava refletindo sobre o que ele estava ouvindo dos leitores do livro Trabalho Focado. Ele acabou percebendo que o problema era maior do que produtividade profissional. Era uma questão de como a gente passou a se relacionar com a atenção e de como a relação havia sido deliberadamente manipulada por pessoas muito inteligentes, muito bem pagas para fazer exatamente isso. Antes de escrever o livro, ele recrutou 1.600 voluntários para um experimento bem específico. 30 dias afastados das tecnologias opcionais, seguindo um processo estruturado de reintrodução.
Esse experimento virou a espinha dorsal do livro, e as histórias dessas pessoas acabam que elas estão assim espalhadas por todo o texto. O livro começa com um diagnóstico que ele chama de corrida armamentista torta. E a ideia é simples. As grandes empresas de tecnologia, né, Facebook, Instagram, Twitter, hoje em dia, sei lá, TikTok, elas não estão no negócio de criar produtos úteis. Elas estão no negócio de capturar atenção. E a atenção nessa economia se converte em receita publicitária. Isso não é teoria conspiratória, é um modelo de negócio declarado dessas empresas. Cada segundo que você passa rolando ali o feed é uma fração de centavo que vai para o bolso de alguém. E quanto mais tempo você passa, mais dinheiro eles ganham. Aí, Newport traz a definição clínica do que acontece com a gente. O vício é uma condição em que a pessoa adere ao uso de uma substância, então de um comportamento, cujos efeitos dessa recompensa proporcionam um incentivo contínuo. A prática, independente dos efeitos colaterais, vai continuar. Independente dos efeitos colaterais, isso define tudo. E isso é o que define a palavra vício. E Newport mostra que os mecanismos que as empresas de tecnologia usam são os mesmos mecanismos que criam a dependência química. Como as empresas de tecnologia estimulam o vício comportamental? É simples, reforço positivo intermitente e o estímulo da necessidade de aprovação social. O reforço positivo intermitente é o mecanismo, por exemplo, das máquinas caça-níquel. Você puxa ali a alavanca, às vezes você ganha, às vezes não. É exatamente essa imprevisibilidade que cria o seu comportamento obsessivo. Quando você posta uma foto, você fica checando ali quantos likes vieram ou não vieram. Você está jogando justamente nesse caça-níquel. E aí ele vai mais fundo, ele vai trazendo Platão para a conversa. A nossa alma pode ser entendida como um condutor de carruagem que fica lutando para controlar dois cavalos. Um representa a nossa natureza boa e o outro a nossa natureza de impulso mais básico, né? E aí eu destaquei esse trecho porque eu achei bem assim poderoso. Um livro sobre tecnologia do século XXI precisar trazer Platão para explicar o que acontece quando a gente abre um Instagram ou o TikTok. Mas é verdade, o conflito entre o que a gente sabe que é bom para a gente e o que atrai a gente por impulso não é novo. O que é novo é a sofisticação que esse impulso está sendo explorado. Ele define o conceito central do livro de uma forma bem precisa. O minimalismo digital é uma filosofia do uso da tecnologia em que o período online e dedicado a uma pequena quantidade de atividades é cuidadosamente selecionada e otimizada de maneira para satisfazer objetivos pré-determinados e que dispensem todo o resto do conteúdo. Uma pequena quantidade de objetivos pré-determinados e dispensar todo o resto. Não é sobre você usar menos, é sobre você usar com intenção. E essa distinção importa bastante, porque muita gente vai ler o livro com o título, né, do minimalismo e vai pensar que é mais uma receita de detox, vai ficar, sei lá, 30 dias sem Instagram e a vida vai mudar. Não é isso. E tem uma frase que resume esse espírito minimalista digital de um jeito que eu não tinha pensado antes. Os minimalistas, eles não se preocupam em perder pequenas coisas. O que eles se preocupam é abrir mão de coisas que eles já sabem que tornam a vida melhor. E isso é bacana porque acaba que inverte a lógica do FOMO, né, que é o medo de ficar fora, o fear of missing out. É o que prende a gente nas redes sociais. Newport está dizendo, o minimalista digital não tem medo de perder o que está na rede. Ele tem medo de perder o que está real, o que é real. Essa é uma reprogramação de prioridades, não uma lista de restrições. E aí, Newport acaba estruturando a filosofia em 3 princípios. O primeiro princípio, a bagunça custa caro. Os minimalistas digitais, eles percebem que muitos dos dispositivos, dos aplicativos, dos serviços, acabam desviando o nosso tempo e a atenção. E isso tem um custo muito negativo, que acaba neutralizando os benefícios que cada uma dessas tecnologias promove isoladamente. Segundo princípio, a otimização é importante. Os minimalistas digitais, eles acreditam que optar por uma tecnologia que respalde alguns dos valores é apenas o primeiro passo. Para você extrair todos os seus benefícios potenciais, é necessário você pensar em como você vai utilizar a tecnologia. E o terceiro princípio,
A consistência gera satisfação. Os minimalistas satisfazem o compromisso de serem conscientes em relação a como usam essas novas tecnologias. 3 princípios. E o terceiro é o mais importante e o mais subestimado. Newport está dizendo aqui que a satisfação do minimalista não vem em abrir mão de alguma coisa, vem de ter feito uma escolha consciente, de ter decidido, em vez de ter sido levado, como a gente é levado pelas redes sociais. Para você sustentar o primeiro princípio, que é a bagunça custa caro, ele recorre a um axioma que parece ter sido escrito para uma era de smartphones. O custo de algo é a parcela do que eu considero como vida que deve ser sacrificada para obter isso. O custo de algo é a parcela de vida que deve ser sacrificada. Pensa nisso. Aplica isso ao Instagram. Aplica isso a todas as redes sociais. O custo do Instagram não é R$0 por mês. O custo é o número de horas da sua vida que você passa lá, multiplicada pelos dias, multiplicado pelos anos. Então, a pergunta que ele traz fica mais pesada. O que você está recebendo em troca disso? E ele vai além disso. Ele traz uma constatação que resume muito bem o livro. O custo cumulativo das coisas desnecessárias que acabam nos confundindo, acabam ultrapassando os pequenos benefícios que essas tecnologias proporcionariam individualmente. Esse foi o trecho que, assim, mais me fez pensar. Porque individualmente, cada rede social parece ter um benefício específico, um benefício pequeno, mas real. O Instagram para ver fotos dos amigos, o Twitter para acompanhar, sei lá, as notícias, o LinkedIn para você fazer network. Mas o custo não é individual, é cumulativo. E o total raramente compensa. Uma das ideias mais assim centrais, mais interessantes do livro, é uma das mais inesperadas. E quando o Newport apresenta, fica claro, ele traz a ideia principal apresentando os Amish como modelo. Eu sei que agora você deve estar pensando, ele quer que a gente viva como nos anos, sei lá, 1800? Não, é exatamente o oposto. O que Newport mostra é que os Amish têm sim um processo de escolha, de validação de qual tecnologia eles vão usar. E que, na verdade, esse processo é muito mais sofisticado do que a gente pensa, do que o nosso processo. Quando uma nova tecnologia aparece, eles não adotam automaticamente. Eles nem rejeitam também automaticamente. Eles testam. Um membro da comunidade pode experimentar a tecnologia por um período. E então, essa tecnologia é decidida, é avaliada. Essa tecnologia fortalece o que eles valorizam ou enfraquece. Ela nos une ou nos fragmenta? Esses são os questionamentos dos Amish. E a lição principal não é use menos tecnologia, é escolha intencionalmente a tecnologia que você quer. E por quê? O próprio ato de selecionar as suas ferramentas vai te trazer satisfação muito mais do que você vai perder com as ferramentas que você abriu mão. E aí, mais uma consideração pessoal desse trecho. Um ponto me pareceu o mais poderoso e o menos prático ao mesmo tempo. A ideia é linda, seja como os Amish, mas os Amish têm uma comunidade inteira que reforça esses valores. A gente está sozinho no sofá, sei lá, 11 da noite, combatendo, competindo contra o algoritmo do TikTok, contra o algoritmo do Instagram do outro lado. Para mim, o capítulo mais importante do livro não é sobre redes sociais, é sobre solidão. Newport define solidão de uma forma que acabou me surpreendendo. A solidão acaba exigindo que você ultrapasse a reação às informações criadas por outras pessoas e se concentre nos próprios pensamentos e nas suas próprias experiências, onde quer que você esteja. Você pode estar em solidão no metrô lotado e, ao mesmo tempo, você pode estar privado de solidão em casa sozinho. Porque se todo momento de pausa, você preencher isso com o scroll. Todos os problemas da humanidade, segundo ele, decorrem da incapacidade do homem de ficar quieto, sozinho, quieto numa sala. Você já parou a pensar naquele desconforto que você sente quando você está sem celular? Essa inquietação
Esse impulso de pegar o celular pode ser literalmente os sintomas de uma mente, de uma cabeça que perdeu o hábito de ficar sozinha. E tem um dado que Newport não fala, faz você sentir enquanto você está lendo. A solidão que ele descreve não é um luxo, é uma necessidade básica, como dormir, como respirar, e a gente está privando a nossa própria mente dessa solidão. Tem uma frase bem legal, que é de um dos voluntários dos estudos dele. Caminhar, né, correr é mais barato que terapia. Só que correr sem música, caminhar sem ouvir um podcast, ficar parado sem celular. Esses momentos de solidão ativa são aonde o cérebro acaba processando, organizando e resolvendo todos os nossos problemas. Esses momentos em janelas de consumo. E a solidão acaba que tem um paradoxo que ele aponta e que é meio contraintuitivo. Ele não isola, ela conecta. A solidão também afasta o isolamento. Esse é o ponto mais forte do livro, porque a promessa das redes sociais é exatamente o oposto, é conectar. Mas ele está dizendo, ele está argumentando com dados que a conexão digital em modo passivo e constante produz mais isolamento, não menos. E que os momentos de solidão real, longe das telas, são os que realmente conectam a gente com as outras pessoas. Um dos argumentos mais provocativos do livro é que clicar em curtir não é uma conexão, é uma simulação de conexão que, na verdade, enfraquece a conexão real. Ele é bem direto nisso. Os pequenos impulsos que você recebe de postagens no mural de um amigo, ou então da sua última foto no Instagram, não chegam nem perto de compensar a grande perda sofrida por não passar mais tempo no mundo real com, sei lá, com o mesmo amigo. Esse livro tem muita gente que fala que mudou a forma de enxergar celular e outras tecnologias, redes sociais. Eu tenho algumas ressalvas e você merece ouvir elas. A primeira é que o livro tem alguns exemplos, às vezes, meio extremos. Aqueles casos de pessoas que largaram completamente as redes sociais, que voltaram, sei lá, usar telefone fixo, usar telefone sem internet. Esses casos, é claro que são, assim, inspiradores, mas acabam que criam aquele gap entre o argumento e a vida real da maioria das pessoas. Para mim, inclusive. A impressão que fica para mim foi essa. Os exemplos que ele usa são casos de pessoas que foram longe demais. E quando você compara a sua situação com a deles, é fácil pensar. Eu não sou assim. A referência errada pode fazer você concluir que está tudo bem, enquanto não está. A segunda ressalva é sobre a mensagem dupla do livro. Em alguns momentos ele parece defender uma desconexão radical. Em outros momentos, ele diz que não é sobre se desconectar, é sobre você usar com filtro, você usar com assim, um critério para ver qual o benefício da tecnologia versus o quanto você vai entregar de vida para usar aquela tecnologia. E aí está um problema sério, porque se a regra use se justificar os seus valores, praticamente qualquer usuário pode encontrar uma justificativa para qualquer tecnologia. Isso você acaba sentindo no livro. É legal, é forte, mas é pouco prático para quem já está, né, para quem já caiu nessa armadilha. É mais fácil você seguir uma regra clara do que uma filosofia. E ele não oferece essa regra. E a última ressalva é, se você começou a ver esse vídeo achando, nossa, esse livro vai fazer eu parar de usar algumas tecnologias que não agregam, não é muito por aí. O livro, ele não vai te motivar a agir. Ele vai te convencer, sei lá, intelectualmente. Ele vai abrir tua cabeça. Você vai fazer assim, legal, eu entendi que eu preciso parar. Mas ele te convenceu a parar? Não, ele não te convenceu. É para você perceber que precisa parar. Mas não tem nenhum estímulo para você parar de fato. Então, assim, esse livro faz a gente pensar que tem um problema muito sério por trás dessa nossa corrida para as redes sociais, para essa nossa corrida de preencher espaços vazios, que é que a gente perdeu a capacidade de ficar sozinho, quieto, num canto, em conexão com a gente mesmo. E aí acaba que a gente vive uma vida de ansiedade, de correria, acaba que a vida passa rápida demais, aquela sensação que a gente não tem tempo para nada, que a origem desse sentimento, na verdade,
está exatamente nessa nossa incapacidade de ficar quieto, de suportar o próprio silêncio. E aí, Newport está dizendo que essa incapacidade não é uma incapacidade sua, não é uma condição sua, e sim uma condição que foi incutida em você de uma forma através da engenharia, por pessoas muito inteligentes, para te manter preso numa máquina de gerar receita publicitária. E que a saída não é forçada, é filosófica. E é uma mudança de perspectiva sobre o que você quer com a tecnologia para a sua vida. Eu não acho que esse livro vai te fazer largar o Instagram. Eu vou ser bem honesto com você. A maioria das pessoas que ler esse livro não vai fazer a faxina digital, não vai ligar para os amigos em vez de curtir as fotos, não vai começar um projeto, sei lá, de marcenaria no tempo livre. Mas isso não significa que a leitura é inútil, porque tem uma coisa que o livro faz muito bem, ele nomeia o problema, e nomear é poderoso. Quando você entende que o desconforto que sente ao ficar, sei lá, 5 minutos sem olhar o celular não é fraqueza sua, é o resultado de um sistema projetado para criar exatamente esse desconforto, você começa a ter uma relação diferente com ele. Não necessariamente uma relação de abandono, mas uma relação de consciência. E aqui no que você está lendo, eu acredito que livros são começos de conversa, não finais felizes. Você não vai fechar esse livro resolvido. Você vai fechar ele sabendo sobre um sistema que te captura. E isso talvez seja o começo. E aí, me conta aqui nos comentários, você já tentou algum tipo de detox digital? Ficou mais tempo do que achava que conseguiria? Ou a faxina durou, sei lá, um fim de semana e voltou tudo como antes? Eu tenho muita curiosidade sobre o que vocês experimentaram lendo esse livro ou vendo esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Apesar de ser contra a teoria do livro, ele ajuda muito o canal a chegar a mais gente. Afinal, a leitura não termina aqui no livro, ela começa.